Existe uma diferença silenciosa entre viver ocupado e viver em ordem. À primeira vista, as duas coisas parecem iguais. Ambas envolvem tarefas, compromissos, responsabilidades. Mas quando você observa com atenção, percebe algo curioso. Algumas pessoas vivem correndo o tempo inteiro. Elas dizem que não têm tempo para nada, que a vida é uma bagunça constante, que tudo parece fora de controle. E, no entanto, quando você olha com mais profundidade, percebe que o problema raramente é falta de tempo. Na maioria das vezes, o verdadeiro problema é outro: falta de organização interior. Não aquela organização estética que aparece em redes sociais, não aquela rotina perfeita cheia de etiquetas, potes alinhados e agendas coloridas, mas uma organização muito mais profunda, a organização invisível, aquela que ninguém vê, mas que transforma completamente a forma como uma pessoa vive. É a organização que cria clareza dentro da mente, que cria espaço dentro do dia, que permite que uma pessoa caminhe pela vida com mais calma, mais presença, mais consciência. Curiosamente, as pessoas que realmente possuem esse tipo de organização quase nunca falam sobre isso. Elas não anunciam rotinas perfeitas, não fazem discursos motivacionais sobre produtividade, não transformam sua disciplina em espetáculo. Elas simplesmente vivem, trabalham em silêncio, e é justamente esse silêncio que revela algo importante sobre a psicologia humana. Carl Jung dizia que grande parte da confusão da vida moderna nasce do fato de que muitas pessoas vivem voltadas apenas para fora. Elas tentam controlar o mundo externo, mas esquecem de organizar o próprio mundo interno. E quando a mente está desorganizada, tudo ao redor começa a refletir essa desordem. Compromissos se acumulam, objetos se perdem, pensamentos ficam dispersos, ansiedades crescem, e a vida começa a parecer mais pesada do que realmente é. Por isso, nos próximos minutos, vamos explorar algo simples, mas profundamente transformador. 10 hábitos que não apenas organizam o dia a dia, mas que também ajudam a organizar a própria mente. Pequenas práticas que, quando aplicadas com constância, criam uma sensação de ordem interior, uma ordem silenciosa, que muda completamente a forma como você se move pelo mundo. E o primeiro hábito começa exatamente onde muitos problemas começam: na mente. Esvazie sua mente antes de dormir. Existe algo curioso sobre o cérebro humano. Quando ele sente que algo importante pode ser esquecido, ele simplesmente se recusa a descansar. Talvez você já tenha vivido isso. Você se deita para dormir, apaga a luz, e de repente, sua mente começa a listar tudo o que precisa ser feito no dia seguinte. Contas, mensagens, responsabilidades, pequenas tarefas. É como se sua mente abrisse uma reunião de emergência exatamente na hora em que você deveria descansar. Isso acontece porque o cérebro tem medo de perder informações importantes. Mas existe uma solução extremamente simples para isso. Antes de dormir, escreva. Pegue um caderno ou um bloco de notas e anote tudo o que está passando pela sua mente. Não precisa ser organizado, não precisa ser bonito, pode ser apenas uma lista simples. Quando você faz isso, algo curioso acontece. Sua mente entende que aquela informação está guardada em algum lugar seguro. E então, ela relaxa. Dormir deixa de ser um campo de batalha mental e passa a ser um verdadeiro descanso. Prepare o dia seguinte na noite anterior. Existe um princípio psicológico muito poderoso chamado redução de fricção. Ele diz algo simples: quanto mais fácil uma ação for, mais provável é que você a execute. E quanto mais difícil, mais resistência sua mente cria. Por isso, pequenas preparações feitas na noite anterior podem transformar completamente o dia seguinte. Separar a roupa, deixar documentos prontos, preparar a mochila, organizar aquilo que será necessário pela manhã. Essas pequenas decisões eliminam dezenas de microestresses no dia seguinte. E isso cria algo muito valioso: tranquilidade mental. Tenha um lugar fixo para cada coisa. Desorganização, muitas vezes, não é excesso de coisas.
é a ausência de estrutura. Quando objetos não têm um lugar definido, eles começam a vagar pela casa. Chaves somem, carteiras desaparecem, carregadores misteriosamente mudam de lugar. E cada vez que você precisa procurar algo, sua mente entra em estado de tensão. Criar lugares fixos para objetos simples é uma forma de reduzir essa tensão. Parece algo pequeno, mas pequenas estruturas externas criam estabilidade interna. Faça uma pequena limpeza todos os dias. A desordem raramente aparece de repente. Ela se acumula. Prato sobre prato, objeto sobre objeto. Pequenas negligências diárias. E então, de repente, tudo parece caótico. Por isso, dedicar apenas alguns minutos por dia para reorganizar pequenos espaços cria um efeito surpreendente. A casa permanece leve, e a mente também. Ambientes organizados influenciam diretamente o estado psicológico de quem vive neles. Aprenda a dizer não. Talvez esse seja um dos hábitos mais difíceis e mais importantes. Muitas pessoas vivem sobrecarregadas porque não conseguem proteger o próprio tempo. Aceitam convites, assumem responsabilidades, tentam agradar todos ao redor, mas esquecem de algo essencial. Tempo é vida. Dizer não para o que não importa é dizer sim para o que realmente importa. Use a regra dos 2 minutos. Existe uma tendência natural do cérebro de adiar pequenas tarefas. Responder uma mensagem, guardar um objeto, lavar uma xícara. Essas pequenas ações são empurradas para depois, mas quando se acumulam, criam uma sensação constante de peso mental. A regra dos 2 minutos resolve isso de forma elegante. Se algo leva menos de 2 minutos para fazer, faça agora. Simples, direto e extremamente eficaz. Distribua tarefas ao longo da semana. Um dos maiores erros na organização da vida é tentar resolver tudo de uma vez. Faxina, contas, compras, compromissos. Quando tudo se concentra em um único dia, a mente entra em exaustão. Mas quando as tarefas são distribuídas ao longo da semana, tudo se torna mais leve, mais previsível, mais humano. Tenha menos coisas. Quanto mais objetos você possui, mais energia mental precisa gastar cuidando deles. Menos coisas significam menos distração, menos manutenção, menos bagunça. Isso não significa viver com quase nada, mas significa escolher com consciência aquilo que permanece na sua vida. Centralize suas anotações. Uma mente tranquila confia em seus sistemas externos. Quando tudo é anotado em lugares diferentes, a mente nunca relaxa completamente. Mas quando existe um único lugar para guardar informações importantes, algo muda. A mente sente segurança. Ela sabe onde encontrar o que precisa, e isso cria clareza. Trabalhe em silêncio. Existe uma armadilha psicológica curiosa. Quando falamos muito sobre aquilo que vamos fazer, o cérebro sente uma pequena recompensa, como se a tarefa já estivesse parcialmente concluída, e isso reduz a motivação para agir de verdade. Por isso, pessoas realmente disciplinadas costumam agir de forma diferente. Elas trabalham em silêncio. Elas organizam suas vidas sem anunciar cada movimento. Elas constroem resultados, sem necessidade de aprovação constante. E quando alguém finalmente percebe, os resultados já estão lá. A verdade é que organização não é sobre perfeição. Não é sobre controle absoluto. É sobre criar espaço. Espaço mental, espaço emocional, espaço para viver com mais calma. E talvez o mais interessante seja perceber que as pessoas mais organizadas raramente parecem obcecadas com organização. Elas apenas criaram pequenos sistemas que sustentam uma vida mais leve, e qualquer pessoa pode começar esse processo. Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje, com pequenas ações, pequenas decisões, pequenas mudanças. Porque no final, a vida raramente muda através de grandes revoluções. Ela muda através de pequenos hábitos repetidos em silêncio. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez seja porque uma parte da sua mente também busca mais ordem, mais clareza e mais consciência na forma de viver. E se você gosta desse tipo de conteúdo,
que explora psicologia, filosofia e autoconhecimento de forma profunda e silenciosa. Considere se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para desacelerar, pensar com mais profundidade e compreender melhor a si mesmo. Porque às vezes, no meio do barulho do mundo, tudo o que precisamos é de um pouco mais de silêncio para entender quem realmente somos. E nos vemos no próximo vídeo.